E aí pessoas, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula. Ok, estamos falando aqui sobre caixa de diálogo. Na última aula eu até fiquei confuso lá numa opção lá de arquivos e acabei descobrindo o que era. Vou mostrar aqui para vocês, antes de dar início e dar continuidade. A gente queria simplesmente, quando clicar aqui em OK, a gente verificar, por exemplo, qual é o tipo do arquivo. E aqui está o problema, ó. É que eu usei o parêntese, aqui está certo usar o parêntese, você pode fazer qualquer coisa que aqui é meramente ilustrativo, mas aqui não. Por isso que só estava dando a opção JPEG, que foi o único que eu não botei entre parênteses, até o PNG está errado. Então quando eu clicar em OK, ele vai mandar buscar o arquivo e ele vai verificar qual é o tipo de imagem. Então vamos lá. Isso foi um erro e no momento eu acabei não enxergando, tá? Eu fui olhar aqui e disse, não, peraí. Aí eu acabei vendo aqui que eu tinha colocado uns parênteses a mais. Quando eu clico aqui, eu tenho que ver o JPEG, não aparece. Tem JPEG. Eu sei que PNG não tem e PNG, BMP não tem, PNG tem. PNG está funcionando porque eu declarei ele aqui sem os parênteses, ele está certo. Aqui é o nome, beleza, posso fazer como eu quiser. Mas aqui não, aqui é o tipo do arquivo, tá? Então eu errei aqui, ó. E sim, e essa outra opção aqui ficou abrindo duas vezes, porque eu, ao colocar o if com open show dialog, isso aqui ele tá pedindo para ver se eu cancelar, então ele acabou abrindo duas vezes. Então eu não preciso disso aqui, né? Então eu posso deletar isso aqui, que não precisa abrir duas vezes. E o que acontece? Esse JPEG aqui não tem esse parênteses aqui não, tá? Nem esse BMP. Então aqui é meramente o nome. Aí aqui é o tipo, aqui esse outro pipe é para dar um espaço para ler o próximo e esse aqui também para ler o próximo. Então deixar bem longe assim um do outro, ó. Então a estrutura é essa. Eu coloquei entre parênteses não pode. Já esse aqui eu consegui achar porque estava sem parênteses. O daqui eu posso colocar, que é só uma nomenclatura, é só para me ajudar, dizer, olha, arquivo, posso botar assim, imagem, do jeito que está aqui, ó, imagem BMP, ou só assim, ó, imagem BMP, imagem JPEG, não tem problema. Agora aqui é o nome do arquivo. E por sinal tem como a gente ver tudo, por exemplo. Eu vou dar essa opção também. Então aqui resolveu o problema, fiquei devendo isso na última aula. E aqui dá OK, e agora eu tenho que enxergar tudo. Bem, ó. Eu tenho que enxergar tudo. E será que esses espaços todos? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. BMP. Beleza. Vamos ver aqui se é esse espaço todo que eu dei aqui. Então, imagem, vamos ver aqui, tirar esses espaços todo, beleza, acho que só. Imagem, JPEG está aqui, BMP, eu testei, funcionou. Aqui imagem, BMP, aqui BMP, aqui imagem, BMP, vamos lá. Funcionou, testei nesse instante, funcionou. E aqui, pronto, é aqueles espaços todo que não existe, né? Então tá aqui, ó, o JPEG, tá? JPG. Aí se eu quiser bitmap, esse realmente não tem, e agora os PNG, tá? Beleza? Então, cancelei, ele não abre a outra, por quê? Porque eu já comentei aqui, beleza? Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode ter uma opção de, se não for esse, a gente pode ter uma opção de todos os arquivos. Não é legal isso? Podemos fazer da seguinte forma, vou usar isso aqui mesmo para a gente não estar alongando muito o vídeo, tá? A gente pode fazer assim, ó. Geralmente escreve assim, né? Ou se não, que é todos, né? Senão você pode escrever aqui todos, o seu sistema é em português. Aí eu coloco entre parênteses, esse eu posso colocar entre parênteses, asterisco, ponto asterisco, que define todos. E aí sim eu vou colocar o pipe. Agora, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Beleza? E agora vamos testar isso aqui. Então aqui que é todos, ó. Pega o nome do arquivo, ponto, todas as extensões. Então você pode botar mesclado com o que você quiser, porque ele vai aparecer lá um embaixo do outro, né? Ele não tem espaço para exibir aqui, então aqui ele vai exibir todos. Então clicando aqui ele vai exibir todos. Óbvio, você pode deixar os outros aqui embaixo. Eu só mostrei separado para ver. Então aqui é a nomenclatura e aqui é o método que ele mostra para poder exibir todos. Tá aqui. Aí você pode botar junto com TXT, com JPEG, tudo direitinho. Então aqui ele vai mostrar todos mesmo, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte,
vamos aprender agora como salvar um arquivo em determinada pasta. Nós já aprendemos a salvar arquivos, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Tudo mesmo. Vou deixar o dispose aqui, que o dispose a gente vai usar, né? Que a gente sabe que eu vou usar o stream e a gente vai usar. Então vamos lá. Eu vou usar aqui agora um chamado Save File Dialog, tá? E esse a gente precisa instanciar. E já tenho aqui o form para a gente estar usando o message block que a gente usa, e tem o I/O para a gente usar o stream. Então beleza, lembrando, né, tem que se ligar se tem o system I/O e o system form para a gente estar usando os componentes aqui. Então vamos lá, então tem um chamado save file dialog, ok? Essa classe nós precisamos instanciar, e a gente pode chamar um arquivo de salvar, por exemplo, para nos ajudar a lembrar, new, e instanciar ela, ok? Aqui, o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode ter, aqui é o método em fechar, né? Aqui a gente pode ter o título dela a nível daquela caixa da... Antes de abrir a caixa dela, daquela caixa que a gente viu nesse instante, como essa do abrir, nós temos também o de salvar, né? Quando a gente clica em salvar, podemos salvar como. Se vir aqui, arquivo, salvar como, aqui não tem como salvar como, né? Ou seja, esse projeto com outro nome, por exemplo. Mas você sabe que abre uma outra caixa de diálogo, né? Então nós temos o salvar, ponto, vamos colocar o title, tá? O título, porque essa caixa tem um título para ela, e vamos seguir a ordem aqui. Salvando o documento, gravar arquivos, sei lá, qualquer coisa, gravar arquivos, vamos fazer assim, gravar arquivos, e aqui nós já temos o título dela, beleza? Bom, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode iniciar o diretório. Nós podemos dizer assim, lembra aqui initialize, né, lá inicial, a gente pode chegar e dizer o que? Salvar, né, que é o nome do nosso objeto, ponto, e a gente pode fazer só que é o seguinte, ó, inicial diretório. Aqui o que é que vai acontecer? A gente pode fazer desse jeito e pegar onde a gente quer salvar. A gente já viu isso antes, tá? Na aula anterior vocês viram. Só que aqui agora, o que acontece? Eu vou dizer que eu quero salvar numa pasta padrão. E que pasta é essa? Na pasta meus documentos. Nós sabemos que todos os Windows têm meus documentos, tá? Concordam comigo? Então como é que faz agora, aproveitando essa oportunidade, para mostrar como salvar nos meus documentos já diretamente? Ou seja, quando eu clicar em salvar, e vou clicar nesse botão que tem o nome de salvar, por exemplo, né? E ele vai me direcionar a minha caixa de salvar, que aqui já é a minha classe agora Save File Dialog. Eu vou pedir para me colocar direto na minha pasta de documento. Como é que faz isso? Então tem aqui, ó, environment, tá? Aqui, ó, environment, ponto get folder path, tá? Ou seja, obter a pasta do caminho da pasta. O que a gente pode pegar aqui? E aqui eu vou definir, perdão, aqui a gente vai definir já aparece aqui, ó, environment special folder, ou seja, qual é a pasta especial que desejamos pegar, né? Então seria essa aqui mesmo, ó, esse comando aqui mesmo, ok? Então e aqui a gente vai definir qual é essa pasta, tá? Que pasta é essa? My document. Olha aqui, ó, my document, ok? E aí você vai verificando o que é que você tem de posição aí, mas a gente vai usar a pasta meu documento como padrão. Então é aqui que nós queremos definir a pasta inicial, a pasta padrão de salvamento. Nós já vimos como determinar outra pasta. Já vimos isso aqui, para quem não lembra, dá uma volta lá nas aulas anteriores e vê isso, ok? Beleza. Agora que definimos o caminho, vamos salvar. Para salvar, o que acontece? Primeiro eu tenho que ver se eu dei se eu dei salvar ou se eu dei cancelar. Lembra? Então eu vou botar se, e aí eu vou usar o meu salvar, né, meu objeto salvar, ponto. E aí aquele show dialog, ok? Eu podia abrir aqui direto, né? Salvar, né? Eu podia salvar ponto show dialog, tá? Eu podia abrir ele. Só que eu quero abrir ele e já que se eu fizer isso e botar o se, lembra que vai abrir duas vezes, né? Eu até cometi esse erro na aula passada. Então esse aqui, o salvar.showDialog, vamos pegar se ele, ou seja, se o dialog de result for cancel, não faz nada, tá? Então se a gente pegar aqui o dialog result
ponto cancel, não faz nada, ou seja, eu cancelei. Então eu faço o que? Dá um return. Então tudo a partir daqui agora, ele não faz nada. Se eu cancelar, ele para aqui e volta, não faz mais nada. Ok? Então agora o que, que eu vou fazer? Eu vou verificar show dialog. Recebe show dialog. Ah, tá. O dialog é um método, né? Eu preciso, e aqui estava certo, porque às vezes nesse passo aqui a gente fica procurando. Então foi isso, eu esqueci só de fechar aqui. Então resumo, o que é que acontece? Se eu clicar em cancelar, retorna, ou seja, o que tinha aqui para baixo não faz mais nada, tá bom? Então o que acontece aqui se ele não for retornar? A gente vai salvar, beleza? Só que assim, eu podia pegar e colocar, a gente pode, aí vem tem que declarar esse I/O. Se não declarar o I/O, não vai ser permitido usar aqui o stream writer, tá? Então se esse I/O não tiver declarado lá, nada feito. E vamos dar aqui o nome arquivo, por exemplo, tá? E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Quando faz isso aqui, você vê que ele dá a sugestão de nome, né? Stream writer, stream e writer. Como se você pegar num sistema feito, por mais que seja feito por brasileiro, geralmente as empresas sugerem sempre usar os nomes em inglês, tá? Às vezes você pode encontrar isso aqui, ó. Aí você imagina que isso aqui é um comando, isso aqui é um objeto, porque ele sempre vai dar sugestão. Por que isso? Porque o seu programa você pode estar criando junto com outras pessoas, tá? Então vai usar nomenclatura tudo em inglês. Então basicamente até você vai ver lá o nome gravar arquivo em inglês, tá? Então geralmente pode ser essa opção também que você vai ver do jeito que está aqui, beleza? Então tudo bem. Aí aqui, o que acontece aqui? Aqui eu coloco o meu caminho, né? Eu vou colocar o caminho da minha gravação. No StreamWriter vai gravar o arquivo. Eu estou gravando um arquivo, não estou digitando texto lá, estou gravando um arquivo. Então o que acontece aqui? Em vez de, e a gente já fez isso antes, eu colocar aqui aquele caminho todo, eu preciso aqui do caminho, digitar o caminho, ou seja, aí eu tenho que botar um hat aqui, C, dois pontos, barra, lembra? A gente vai criar uma variável e colocar aqui, tá? Depois do caminho, o que acontece? Depois do caminho, a gente vai colocar o append, ou seja, se a gente quer que sobrescreva ou não o arquivo. Vou dizer que não, tá? E depois o encoding, ou seja, a codificação desse texto, o TF8, ou pode colocar default, beleza? Então aqui tá beleza. Só que aqui eu quero o caminho do meu diretório, tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu podia colocar ali direto, mas como eu disse a vocês, eu gosto de fazer uma string aqui, ó, chamada caminho, que é o nome que eu dei aqui, ó, tá? E nesse caminho eu defino o meu caminho, beleza? Daí tudo bem? Então vamos dar continuidade? Agora, que caminho é esse? Né? Não é justamente aquilo que eu falei, um caminho determinado. Não, vai ser quando eu clicar para abrir. Quando eu clicar no botão, ele vai fazer o que? Ele vai abrir nesse diretório. E aqui nesse diretório eu preciso pegar o que? O caminho desse arquivo, que é o file name. Na aula passada a gente vem falando nele. Então eu coloco aqui agora o file name dele. Eu podia jogar aqui, ó, né? Seria o arquivo, salvar. Eu podia chegar aqui e colocar. Não tem um caminho aqui, eu podia colocar salvar. Nada impede de fazer isso. Ponto file name. Nada impede que eu faça isso, tá? Funciona do mesmo jeito. Só que eu gosto de passar aqui, arrumar as coisas, tá? Então como é que eu arrumo as coisas? Eu vou colocar aqui dentro de uma string caminho. Observa que eu já fico, se alguém que não entende muito não está muito habitualizado com a linguagem C Sharp e pegar algo assim, ela vai o que? Esse open não existe, né? No caso é cadê? O string, né? Aqui. String. Cadê? String. Aqui. Cadê? Quando foi que eu declarei? Aqui. Cadê? Aqui. É isso aqui, né? Não é open, tá? Isso aqui. É o meu objeto, tá? Meu objeto. É meu objeto que vai derrubar. Então eu derrubo esse objeto aqui. Então o que acontece? Então aqui agora eu criei como é que diz? O caminho dele, ó. Obtém ou define, passar o mouse aqui, ó. Cadê? Obtém ou define a cadeia de caracteres que obtém o nome do arquivo selecionado na caixa de diálogo. Beleza? Então aqui nós temos agora
o caminho do arquivo que está aqui. Então, com isso aqui, eu já posso agora escrever, tá? Não é arquivo, eu usei o nome string, tá? Então, eu colocaria aqui arquivo. Mas como eu usei o string para dar um exemplo que você pode encontrar nome como esse lá, agora ponto .write, ou seja, agora sim que eu vou salvar, né? Vou gravar o arquivo, beleza? Então string.write, e aí eu vou colocar meu texto aqui. Esse meu texto pode vir, o nome do arquivo pode vir de um text box aqui, não tem problema. Aqui a gente pegou para a imagem, né? Acho que nem temos mais esse componente. Aqui a gente pode botar uma caixa de texto stay, eu posso botar lá direto, mas quando eu faço isso aqui, eu acho que fica melhor entendido, né? Qual é o nome do arquivo? Podia ter uma frase aqui, qual é o nome do arquivo? Então, textbox 1, né? Não vou nem renomear, tá? Então, quando eu clicar aqui, vai abrir a caixa de diálogo lá, e qual é o nome do arquivo? Aí eu defino o nome do arquivo aqui, concorda? Então, vem de onde? Eu posso botar um texto aqui, o nome do arquivo padrão, se eu quiser, tá? Do tipo config, como a gente fez. Ou eu posso dizer que vem de onde? De textbox, acho que vem essa textbox 1, tá? E é o texto dele, tá? Texto dele. Então aqui, com isso aqui, eu acho que eu já consigo resolver e salvar o arquivo. Onde? Em que pasta eu estou salvando? Qual foi a pasta que eu disse que é o caminho? Meus documentos. Como foi que eu fiz para definir meus documentos? Ó, porque meu documento é um arquivo padrão. E observe que o meu documento, ele tem no Windows, né? Ele tem todo um caminho especial aqui, né? Aqui, meus documentos. Né? Se você chegar aqui agora, ele pode estar, ó, você vê que ele não dá um endereço. Por quê? Porque ele pode estar lá em user, não sei o que, né? Tem que todo aquele caminho. A imagem agora não está simplesmente meu computador imagem. Ele está naquele caminho do usuário. Você vai ter que chegar aqui, clicar em C, né? Tem todo aquele caminho de usuário. Aí tem Léo, aí você tem aqui, ó, meus documentos, cadê, ó? Pronto. Então tem todo esse caminho aqui. Então assim, mas como é que você sabe que o usuário é Léo sempre? Nem sempre, né? Então, independente qual é o usuário, porque aqui pode mudar de usuário, concordam comigo? Vai estar sempre na user, beleza. Mas qual é o usuário? Então, pode ter Pedro, João, né? Enfim. Então, dependente de onde tiver documento, ele vai abrir documento sem mais delonga. Ele vai direto para documento. Percebeu a importância de estar usando essa opção? Ok? Então, mas vamos testar isso aqui, tá? Vamos testar isso aqui para ver na prática. Deixa eu ver o que é que pode fazer mais aqui depois disso aqui. Primeiro vamos. Se eu não der cancelar, vai fazer isso. Se eu der cancelar, ele retorna. Ele não vou precisar nem fazer o dispose, porque eu não vou abrir o string write. Então, beleza. Vou dar um OK aqui. Na verdade, já vou digitar um texto para o nome do arquivo. E ele vai abrir meu documento, né? Meu teste, tá? Então, eu vou dar um OK. Aí, ele já abriu aqui, ó, em meus documentos, tá vendo? Então, ele vai abrir lá. Então, vou ler. Meu teste. Qual é o nome do arquivo que você quer salvar? Configuração total. Sei lá, tem que botar qualquer nome aqui. E aqui vai salvar. Ok? Cliquei em salvar. E agora vamos ver lá, aqui meus documentos. Ó, meus documentos aqui, ó. Configuração total. Beleza? O que é que tem dentro? O que eu digitei lá naquele texto, né? Eu vou abrir um bloco de nota aqui. Então, vem lá do text box. Eu já posso até fazer pode fazer um texto. Se chegar aqui, ó, aqui nesse texto aqui, por exemplo, clicar aqui e dizer assim, ó, multiline, mais uma coisa. Por enquanto é porque ele não está dando aqui como que você não colocou ele como para multiline verdadeiro. Mas não vamos mexer nisso aqui agora não, tá? Senão vai alongar muito, beleza? Então eu posso botar multiline, ele vai exibir, posso fazer muita linha. E a gente pode fazer até um bloco de nota, nosso próprio bloco de nota aqui dentro. Então, digitei aqui, vou lá, salvar esse texto que eu fiz aqui. Eu pensei que estava na execução. Digito meu texto aqui e vou salvar em algum caminho. O que é que acontece? Quando salvar, ele vai perguntar qual é o nome do arquivo. Ó, gravar arquivo. Você pode botar o nome que você quiser. Lá o title, tá vendo? E aqui sempre cai meu documento. Claro que não impede que você mude a pasta, mas ele já cai aqui. E qual é o nome do arquivo agora? Teste 2. Salvar. Pronto, já foi. Claro que eu podia dar um message box, limpar essa tela aqui. Eu não tratei nada disso, beleza? Eu vou fechar. E meus documentos. O que é que tem meus documentos agora? Tem lá, teste 2. O que é que eu escrevi lá? Vamos ver, aquela loucura lá. Beleza? Então, deixa eu ver o que é que tem mais aqui pra gente fazer. Mas assim, se a gente também é outra opção, né? Também tem isso. Aqui
aqui a gente viu na hora de salvar que tinha um problema. A gente não viu a extensão, por exemplo, né, para salvar o filter. Quando a gente iniciou, a gente deu, vamos supor, digitou qualquer texto aqui para salvar dentro do arquivo esse valor e botou aqui o tipo do arquivo, observe que ele não deu extensão, né? Observa, foi por isso que a gente, quando tentou abrir aqui, ó, por exemplo, meus documentos, por exemplo, ele pediu para saber qual o arquivo que ia ser aberto, ou seja, em que arquivo você vai abrir, então, tipo abrir com, né? Ou seja, abrir com que documento, então tá aqui, abrir com que tipo de arquivo, eu abri com bloco de nota, porque eu sabia que era um texto. Mas se a gente chegar aqui e definir aqui para ele qual é o tipo do arquivo, seria bem melhor e seria o mais viável, seria o correto. Então, se chegar aqui salvar, eu vou para a execução aqui e salvar, a gente deve colocar o filter, beleza? Então, aqui vamos definir qual é o tipo de a inglês colocariam assim, né, no caso, né, se fosse programar a galera, colocaria file, eu já estou escrevendo tudo louco aqui, file, asterisco, aí eu posso colocar, aqui eu posso colocar o parênteses, né, ponto txt. Agora depois do pipe, aí aqui eu vou definir quem é a extensão, e eu estou falando de txt. Então aqui é legal dizer que aqui eu defino o tipo, e a gente já viu isso na aula anterior, claro, mas eu não apliquei isso aqui, tá? Porque a aula não é sobre isso, mas na aula anterior eu expliquei exatamente como a gente fazer esse tipo de filtro, tá? Então é interessante, por quê? Porque lá ele automaticamente ele não vai me dar essa extensão do arquivo como arquivo, e sim txt, e não vai pedir para eu escolher um programa para eu abrir, já que ele sabe que é texto. Então vamos testar isso aqui para finalizar essa aula, tá? E depois na próxima aula a gente volta a falar mais sobre o caixa de diálogo. Então eu vou botar qualquer texto aqui, tá? Qualquer texto, vou dar um OK, ele vai abrir onde eu desejo salvar aquilo, né? É como se tivesse um salvar aqui, né? Salvar, e aqui observe que ele já botou file, porque eu usei a nomenclatura file e disse que é tipo txt. E agora, quando eu dar o nome do arquivo, teste34, por exemplo, e salvar, agora, e aí eu já posso fechar aqui, agora ele vai me dar uma definição do teste34 como txt, devia me dar como txt. Deixa eu ver aqui como foi que eu salvei aqui, pera aí, ó, arquivo txt, tá, na massa, né? Mais uma vez, é bom que a gente vai errar e a gente vai aprender com o erro aqui, né? Então beleza, eu só comi mosca e esqueci de um ponto aqui, vamos ver se é isso mesmo, vamos testar aqui, né? Ele já vê, eu vou botar qualquer coisa aqui, os numeral aqui, e OK, vou botar como teste 34, vou botar teste 60 agora, vou botar assim, teste 60, e não vou botar extensão. Salvei, agora vou lá, já posso fechar aqui, vou salvar e 60, e aqui já veio como txt, vou abrir mais aqui para a gente ver, aqui, pronto, como texto, ok? Então observou que aqui agora veio como texto. Se eu pedir para abrir, ele já não pergunta qual é o arquivo que eu quero abrir, esse arquivo, por quê? Esse aqui ele vai perguntar porque é do tipo arquivo, né? Então aqui ele vai abrir, está dizendo que é arquivo. Agora, claro que se eu também executar esse sistema e botar uma extensão, ele vai aceitar do mesmo jeito, qualquer coisa aqui, e teste 90.txt ele vai aceitar também sem problema nenhum, beleza? Então a gente vai aqui, OK, já foi, e vamos lá abrir meus documentos, e aqui o teste 90, txt do mesmo jeito, beleza? Então verificamos a opção também de importante botar um filtro, né, para definir o tipo de arquivo. Então faltou dizer isso, e OK, espero que tenha entendido, sempre praticar. Na próxima aula vamos ver mais um pouco sobre caixa de diálogo. Até lá!